seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu recaio em Ti, Senhor, recaio em Teus braços, nos Teus braços de amor, Deus. Recaio em Tua graça, Senhor. Eu recaio nos Teus braços de amor, porque segura estou em Ti, segura estou em Teus braços, Pai. É só nos Teus braços que eu encontro a segurança. A segurança, Pai, neste mundo tenebroso, neste mundo doentio, Senhor, em que não há paz, em que não há segurança, em que não há conforto, em que não há consolo. Mas nós te adoramos, Senhor, nesta noite, porque nós estamos seguros nas Tuas mãos, seguros na Tua presença, seguros, ó Pai, na Tua graça, nos Teus braços de amor, Senhor. Nós sempre estaremos. Por sempre. Neste momento, Pai, rogamos que o Senhor venha tomar as nossas mentes cativas a Ti, nesse momento em que a Tua palavra haverá de ser exposta, Senhor. Que o Senhor possa encontrar lugar no nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra repouse e possa produzir em nós transformação, mudança, arrependimento. Que Tu venhas poderosamente usar o Teu Filho como a Tua boca nesta noite, Senhor, que receba a Tua unção, a unção necessária, Senhor, para que Ele não venha aqui falar dele mesmo, mas venha explanar aquilo que o Senhor quer que os nossos corações recebam nessa noite, Pai. Que o Senhor o abençoe e o conduza neste momento. Amém.
Amém. Acho que não. Minha voz é mais forte ou mais um brado maior do que a do Dalmir e a sua. Talvez, né? Não sei, talvez é porque eu nunca tive problema de garganta, como você, né? E nem fale tanto quanto o Dalmir. Ele fala todo dia. Fala pelos cotovelos e pelos calcanhares, como gosta de dizer a Ariadne, né? Ele é vendedor, então ele precisa falar muito. Então eu falo menos, aí posso então alterar um pouco mais a voz, né? Ou fazer ela ficar um pouco mais alta naturalmente, principalmente quando vem ao microfone. Muito bem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, uma boa noite a todos, aqueles os quais eu não cumprimentei, estou cumprimentando agora, na verdade cumprimentei a todos, né? Eu estava ali na porta, na entrada hoje, fazendo a vez de diácono. É o único ofício que eu nunca tive na igreja, né, diácono. Embora desde sempre, logo assim que eu cheguei na igreja, eu já comecei a trabalhar como diácono. Acho até que é o melhor ofício que eu desempenharia na igreja, se eu tivesse sido um dia eleito, escolhido como diácono na igreja. Porque eu gosto muito disso, gosto muito de servir. Mas nunca fui eleito, ordenado diácono. Fui eleito presbítero logo na igreja, quando eu cheguei. Não cheguei não, um pouquinho depois que eu cheguei lá, né? Depois fui a pastor. Enfim, a pergunta que eu queria deixar com vocês hoje, para que nós possamos assim começar a desenvolver o raciocínio e os pensamentos que nós precisamos refletir sobre eles à luz da palavra de Deus nesta noite, é a seguinte: por que Jesus veio? Sabe dizer, Catrine, por que Jesus veio? É Caterine, né? Caterine. Cat. Ou Cat, né? Cat, você prefere Cat? Prefere Cat. Tá bom. Por que Jesus veio, Cat? Para vencer o mal? Para nos salvar? Bom, muito bom. Dona Antina, por que Jesus veio? Para nos salvar? Muito bem. Adriana, por que Jesus veio? Obrigado, Ariadne. Por que Jesus veio? Ele veio para levar para si o nosso pecado. Ok. Vou parar em vocês. Muito bom. Sim, é claro, Jesus veio para isso, sem dúvida. No resumo, né, de tudo aquilo que a gente pode olhar para as Sagradas Escrituras, Jesus veio para isso, para remir ou redimir os nossos pecados, ou, né, fazer com que os nossos pecados sejam expurgados, para que nós possamos assim ter salvação, né? Porque sem a remissão dos pecados, como vai dizer a teologia, né, sem termos os nossos pecados redimidos, nós não temos condições de entrar no céu, não temos condições de sermos salvos. Então, obviamente, juntando as duas respostas que vocês deram, é um resumo de tudo aquilo que a palavra de Deus trata a respeito de Jesus. Mas João, no seu capítulo de número 10, ele vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Jesus veio para que nós tenhamos vida, para que a gente viva e faça viver. Este é o slogan da Igreja Presbiteriana Viva, para que você viva e faça viver. Porque não basta somente a gente viver, porque quando a gente pensa somente que está vivendo, na verdade a gente talvez esteja e talvez não esteja. Porque se a gente olha para essa vida de uma forma muito particular, muito própria, muito voltada para os segundos próprios interesses, a gente na verdade não está vivendo, a gente está vegetando ou está morto achando que está vivo, contrariando, né, inclusive a essa palavra que Jesus está nos dando através da boca, né, do evangelista João. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante, e contrariando também aquilo que Paulo escreve aos Efésios, né, quando ele disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor veio para que nós então pudéssemos ter vida. Antes de nós
reconhecermos que somos vivos, nós estamos mortos. Nós até podemos olhar, andar, caminhar, viver, fazer um monte de coisas neste mundo. Mas se de fato nós não estejamos convictos de que a nossa vida aqui neste mundo não é só para que a gente viva, mas também possa fazer viver, talvez nós estejamos mortos achando que estamos vivos. Bem, no capítulo 10 de João, Jesus começa dizendo assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, os discípulos, aqueles que estavam ao redor dele, não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas vós, ovelhas, não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, enfatiza, reitera Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Como disse aí Dona Leontina e Cati, né? O Capirinho. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ou redimir, resgatar, como disse a Adriana. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar também, para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. No tempo de Jesus, um aprisco, ou também pode ser chamado de redil das ovelhas, ele era um espaço delimitado, geralmente construído com muros de pedras, né, uma muralha de pedras que ia sendo formada, né, e por cima se colocavam espinhos, para que estes espinhos pudessem ali proteger aquele redil, né, aquele aprisco, dos lobos que pudessem saltar para dentro deste redil, ou até de qualquer outro animal, um gavião, algum animal que pudesse vir e ali perturbar a vida das ovelhas, e principalmente também de ladrões, homens que às vezes se colocavam à espreita e viam o pastor adentrar no redil com as ovelhas e iam lá para querer roubar as ovelhas daquele pastor. Então eram construído um muro, né, de pedra, colocavam espinhos por cima, como se fosse um telhado ali, né, um telhado de espinhos, para que isso pudesse guardar os rebanhos, guardar as ovelhas de dia e de noite, mas principalmente de noite por causa da escuridão e, claro, né, dos ladrões de 2 pés que às vezes se aproximavam destas ovelhas.
Havia dois tipos principais de aprisco ou redil. O primeiro deles era o coletivo, onde vários pastores se reuniam ali para colocar os seus rebanhos dentro daquele aprisco. Óbvio, era um aprisco, um redil muito grande, e ali se colocavam rebanhos ali dentro, de vários pastores. Vamos dizer aqui que o Dalmi fosse um pastor, Igor, pensou Igor, minha cabeça fica focada no sermão, esqueço o nome de pessoas. O Igor fosse outro pastor, o André fosse outro pastor e o Zé Ricardo fosse outro pastor. E aí, dentro disso, eu, Dalmi, Igor, Zé Ricardo e André precisávamos levar as nossas ovelhas para esse redil, para esse grande aprisco. E aí nós levávamos os nossos rebanhos, talvez o André com 50, o Igor com 20, o Dalmi com 10, o Zé Ricardo com 50, eu com 100, enfim, todos nós levávamos as nossas ovelhas para lá. Claro que o Zé Ricardo, como diz o texto, conhece as suas ovelhas e elas conhecem ele. Dalmi também conhece as suas ovelhas e elas conhecem ele. O Igor conhece as suas ovelhas e elas também conhecem ele. E não diferente disso com o André, a mesma coisa. Em suma, nós, dentro deste aprisco coletivo, dentro deste redil coletivo, éramos vários pastores reunidos ali com as nossas ovelhas. E não somente isso, o aprisco coletivo ele também servia para reunir junto com os seus pastores as suas famílias. Por quê? Óbvio, né? Porque você já pensou, o André ficar dias, porque às vezes o pastor ficava dias no campo, tomando conta das ovelhas, do rebanho. Já pensou o André ficar dias sem estar junto com a Heleninha? Ia ser caos, né? Você pensou? Você passar dias e dias e dias e dias e dias, semanas, sem poder ver a Heleninha, sem poder beijar na boca da Letícia. Ia ser um negócio doido, né? Ia ser doido, ia ser doido. Então, por isso, esses pastores, eles muitas vezes, eles traziam junto consigo as suas famílias, as suas esposas, os seus filhos. Assim fazia o Igor, levava lá a Raquete, assim fazia o Dalmi, levava a Adriana, assim fazia o Zé Ricardo, levava a Márcia. Desculpa, tá? Não é que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de menospreço para vocês, não, porque às vezes pode vir. Tá? Enfim, e todo mundo reunido ali, todo mundo com o mesmo ofício, todo mundo com a mesma proposta, todo mundo no mesmo sentido. E havia também um outro tipo de aprisco, além do coletivo, é claro, o solitário, onde o pastor ficava ali sozinho, ele e o seu rebanho apenas. Esse aprisco, esse redil, era um aprisco menor, mais íntimo, onde só cabia de fato o número das ovelhas que esse pastor pastoreava e ele. Não dava nem para ele levar as suas famílias, nem precisava. Sabe por quê? Porque ele passava pouco tempo lá. Eram apriscos ou redis, né, apenas, não somente solitários, mas também temporários. Eles cumpriam apenas um tempo. Eles iam para as montanhas, faziam ali o seu aprisco, colocavam as ovelhas lá para passar uma noite, 2 no máximo, e depois eles iam com aquele rebanho para outro lugar e assim sucessivamente. Portanto, existiam 2 tipos de apriscos. A estrutura, como eu já falei, um ambiente cercado de pedras e de espinhos. Bom, todos estes apriscos, sejam eles solitários ou coletivos, possuíam uma única porta. Só uma porta. E nesta porta, na entrada delas, ficava o pastor. O pastor se posicionava na entrada da porta. Por quê? Claro, né? Para que os lobos salteadores, para que os gaviões, os abutres, para que outros ladrões, homens que quisessem roubar as ovelhas, não adentrassem, não passassem naquela porta e não ferissem o seu rebanho, e dentro de um rebanho coletivo, um aprisco coletivo, não ferissem a sua família. Então, o pastor se posicionava naquela porta. Ele ficava ali
dia e noite, tomando conta. E como era um aprisco coletivo, o que acontecia? Os pastores se revezavam, né? Dalmir ficava um tempo, o Igor ficava outro tempo, o André ficava outro tempo, o Zé Ricardo ficava outro tempo. Eles iam se revezando entre si, para não sacrificar muito um ao outro. E claro, né, o Dalmir poder curtir um pouquinho lá com a Adriana, poder curtir um pouquinho lá com o Heitor, né? O Zé Ricardo também poder curtir lá um pouquinho com a Márcia, com a Larissa, o André poder curtir um pouquinho com a Heleninha, com a Letícia, o Igor poder curtir um pouquinho com a Cat. Enfim, eles faziam esse revezamento dentro de um aprisco coletivo. Um aprisco solitário, claro, o pastor ficava ali na porta plantado o tempo que fosse necessário, tomando conta do seu redil e das suas ovelhas, do seu rebanho, né? 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas. Bom, mas qual é a finalidade, enfim, do aprisco? A primeira, o aprisco servia para proteger as ovelhas de predadores como lobos, leões e ladrões, garantindo a segurança de dia, mas sobretudo de noite. Segunda, vocês já devem ter percebido, o aprisco servia como um ambiente de acolhimento de outros pastores e também de famílias. Não só as ovelhas ficavam ali dentro, mas famílias também ali se acolhiam. Terceiro, o aprisco tinha a importância de servir como um local de salvação dos rebanhos e também do pastor. Porque o pastor, ele se posicionava ali a salvo, né, daqueles que poderiam vir para querer atacá-lo ou atacar o seu rebanho. Ele estava ali protegido. Então, era um local de salvação, mas também a importância que existia dentro de um aprisco era para proteger essas ovelhas e dar a elas a utilidade que elas tinham na sociedade. Consumo da carne, a extração da lã, a extração da gordura para transformar em óleo e também para fazer os ritos sacrificiais, porque, como disse a Adriana no início, Jesus vem para nos dar a salvação, a redenção, e para dar a redenção, a salvação é necessário, ou era necessário no Antigo Testamento, sacrifício. E o sacrifício de cordeiros. Capítulo 10 de João, Jesus dá continuidade a uma lista de titularidade divina e de soberania. E isso incomodou os religiosos da época. Jesus se apresenta como alguém divino e soberano, porque ele diz a seguinte frase: eu sou. Não sei se vocês sabem ou se lembram, aqueles que já leram a Bíblia, que leem a Bíblia, que essa palavra é uma palavra que Deus fala para Moisés quando ele está lá no monte, quando a sarça está pegando fogo. E Moisés se apresenta diante de Deus, se aproxima daquela sarça pegando fogo no monte, e ele vê aquilo e ele fala: o que é isso aí? Uma sarça que pega fogo e não vira palha? Uma árvore que pega fogo e não vira palha? Imagina essa coisa acontecendo. Moisés se aproxima e Deus vira-se para ele e diz: opa, calma aí, fica no teu lugar aí, espera um pouquinho, porque o lugar onde você está se aproximando é um lugar santo. O que Deus estava querendo dizer para Moisés é o seguinte: olha, calma, tira as sandálias dos teus pés, tira as sujeiras que estão diante de ti, bate os pó aí que está na tua vida, no teu coração, na tua mente, para você poder se aproximar de mim, para poder ter intimidade comigo, porque eu sou santo e quero fazer de você também um homem santo.
Moisés então se aproxima dele, começa a conversar com ele, e Deus então vira-se para ele e fala: eu tenho uma missão para a tua vida, uma missão para que você vá até o povo de Israel, tire eles do Egito, liberte eles do Egito, da opressão, da escravidão. E aí Moisés fala para ele assim, dentro do diálogo: tá, beleza, mas o que eu vou dizer para eles? Que é uma sarça queimando que me mandou vir aqui? Aí Deus não, vira-se para eles e diz: o eu sou te mandou. E eu sou é a palavra descrita para Deus no hebraico, que se chama Iavé. Isso ficou fechado dentro do hebraico, dentro do povo hebreu. Ou seja, quando Jesus se apresenta como eu sou, os judeus ficam muito, absurdamente aterrorizados, incomodados, mas principalmente ficam furiosos, porque a religião causa isso, né? A religião às vezes ela causa fúria, porque a gente não sabe interagir com o diferente. Nós, seres humanos, não sabemos interagir com o diferente. E quando a gente se coloca numa posição de religioso, isso acontece muito. Mas Jesus diz: eu sou a porta, a entrada, o acesso, e eu sou o bom pastor, o protetor, o salvador. Jesus cria um parâmetro, porque ele vai falar do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, no mundo em que vivemos, nós estamos condicionados a esta realidade cruel: morte, roubo e destruição. Eu creio que você saiba disso. Estas coisas estão intrínsecas à dinâmica da vida: morte, roubo e destruição. Para onde quer que você olhe, estas coisas estão presentes. Mas há um parâmetro, um modelo a ser seguido para que a gente possa vencer esta realidade cruel. E este parâmetro, este modelo a ser seguido se chama Jesus Cristo. Aí, nesta apresentação didática e muito próxima do cotidiano daquelas pessoas, Jesus diz a elas: vocês querem ter acesso? Vocês querem entrar em um ambiente de descanso seguro, um ambiente onde o ladrão não tem vez, onde ele não pode entrar ou destruir a unidade que eu promovo em vocês, onde ele não consegue tirar ou dissolver a comunhão que eu quero que vocês tenham? Vocês querem isso? Vocês querem estar todos num ambiente onde ninguém se veja como diferente, mas todos sejam iguais? Onde todos se olhem iguais, onde ainda que um seja malhada, né, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, assim como o Zé Ricardo, ainda que um seja que tem um pouquinho mais de gordura, assim como o Dalmir, porque vai lá e acaba comendo umas palhas mais feno do que o outro, ainda que tenha assim uma clina mais, um pelo mais bonito, mais viçoso, assim como o da Leila, né, porque é bem tratada, bem cuidada, né? Enfim, todos somos iguais nesse ambiente. Podem ser ricos, podem ser pobres, podem ser negros, podem ser brancos, podem ser baixos, podem ser altos, podem não ter uma perna, podem ter as duas pernas, podem não ter um braço, pode ter um braço, pode ter um olhão bonito igual o do André ali, pode ter um olho não muito bonito igual o meu, mas todos nós somos iguais diante de Deus nesse aprisco. Jesus pergunta para eles: vocês querem isso? Então, eu sou a porta desse lugar. É passando por mim que vocês terão a possibilidade de adentrar esta realidade de vida. E não é qualquer vida, é vida plena, é vida em abundância. Vocês querem se sentir seguros, protegidos, amparados, verdadeiramente salvos, como disse a Cat, livres de condenação da morte, livres do roubo de suas alegrias e da destruição da vossa esperança? Então eu sou o bom pastor, disse Jesus.
aquele que jamais vos acusará. Pelo contrário, eu darei a vida para defender vocês de toda acusação maligna. Diz o texto, nos versículos que nós lemos aqui, versículos 11 a 13. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já o mercenário não, o mercenário fica acusando, ele abandona as ovelhas e ele deixa as ovelhas na mão do lobo, nas mãos do lobo, melhor dizendo. Ele não tem cuidado algum com estas ovelhas, porque ele só quer se aproveitar dessas ovelhas. Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor, aquele que cuida com intimidade, buscando conhecer as necessidades, as dores dessas ovelhas. Ele vai dizer isso entre os versos 14 e 15. Aquele que de verdade conhece as ovelhas e elas conhecem a ele, tem intimidade. Não tem como ter intimidade sem conhecimento. Então, ele tem 30 anos de casado, né? Mais de 30, 32. Creio que ele conhece mais a Adriana, talvez, do que os pais dela, se estivessem vivos, a conheceriam. Certo? Quando você saiu de casa para casar com ele, você tinha quantos anos? 23. 23 anos você teve de convivência com estes pais. 32 você já está convivendo com o Dalmi. Quase 10 anos a mais já. Então o Dalmi te conhece mais do que os seus pais, se estivessem vivos, te conheceriam. Por conta da intimidade. É disso que Jesus está falando para os seus discípulos. O bom pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Por isso eles a conhecem e elas a conhecem também. E elas o conhecem também, melhor dizendo. O bom pastor é aquele que não quer sufocar as ovelhas, que deixa elas livres, até para estar em outro aprisco. Porque, diz o texto, me convém apenas direcioná-las ou conduzi-las. O pastor, ele não está preocupado de verdade se a ovelha vai para lá ou vem para cá. O que ele simplesmente faz é dizer para elas: ovelha. Daí ela ouve a voz dele e fala: ih, é o meu pastor, peraí, deixa eu ir lá ver o que ele quer. Simplesmente assim. Ele ouve, ela ouve a voz do seu pastor e atende a voz do seu pastor. Mas isso sem imposição, sem controle, mas com amor e com dedicação espontânea. Vai dizer o texto nos versículos 17 e 18, quando ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir essas ovelhas. Ninguém as tira da minha mão, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Irmãos, Jesus é o padrão para vivermos. Através do seu exemplo, nós não somos só aqueles que precisam aprender a viver neste mundo cruel e indigno, mas nós podemos, através do seu exemplo, viver também neste mundo cruel e indigno, nos relacionando uns com os outros. De que maneira? Sendo aqueles que dão acesso, porque muitas vezes, ao invés de sermos a porta de entrada das pessoas no reino de Deus, nós somos um grande bloqueio. As pessoas olham para nós: eu não quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. Esse cara é chato pra caramba, eu vou para a igreja, eu não quero não, tá doido. Então a gente muitas vezes é pedra de tropeço. Muitas vezes nós somos verdadeiros muros e com espinhos por cima, impedindo toda e qualquer pessoa de se aproximar do nosso Deus, desse redil, desse aprisco. Mas não para protegê-las, simplesmente porque a gente diz: não, esse aprisco é meu e daqui é o meu lugar, é o lugar da minha família e ninguém mais entra aqui. Aqui ninguém tem acesso, só eu. Louvado seja o nome do Senhor, Leontina. Eu louvo muito a Deus pela tua vida.
Assim eu fico, se eu pudesse ter visto a tua mãe e o teu pai, eu diria a eles que eles são fenomenais, absurdamente fenomenais. E a senhora, acredito eu, não só a senhora, mas os outros irmãos também, conseguiram levar esse legado. Deus te abençoe. Espero que a senhora viva muitos e muitos anos fazendo esses figuros gostosos, que a gente tanto saboreia como saboreou ontem, e como vai saborear hoje também. Mas se não viver, Leontina, saiba que a senhora cumpriu a missão que lhe deram. A prova disso são seus filhos, suas noras, suas netas, seus netos. Ah, vai ter um ou outro que vai escorregar? Vai, mas não se preocupe, Leontina. O pastor fala e eles vão ouvir a voz desse pastor. Porque a senhora já foi uma dessas ovelhas de sino do redil desse pastor, que foi tocada no lombo por esse pastor e conduziu estas ovelhas na direção desse pastor. Se elas se perderam no caminho, pode ter certeza, uma hora elas vão ouvir a voz desse pastor. Mas, meus irmãos, nós também, muitas vezes, não andamos como um padrão de Jesus neste mundo, um padrão para viver aqui neste mundo, porque somos aqueles que não oferecem segurança ou proteção para as pessoas. Pelo contrário, ao invés disso, nós fazemos as pessoas se sentirem inseguras, desprotegidas, desamparadas ao nosso lado. Elas convivem conosco e começam a perceber que nós somos caçadores de pecados. A gente fica apontando o pecado do outro. Olha lá o Zé Ricardo, pecador. Olha lá a Ana, pecadora. Aí por isso as pessoas falam assim: peraí, será que é só eu que tenho pecado? Ele não tem? Eu não quero esse negócio. Eu quero ele. Caçador de pecado? Não, eu estou aqui para isso, para ficar com caçador de pecado perto de mim. Eu já sei que eu sou pecador. E mais do que eu sei, Deus sabe. E isso basta. Muitas vezes nós demonstramos insegurança para essas pessoas porque nós jogamos na face delas e denunciamos sem dó e sem piedade o pecado que elas cometem ou que elas carregam. Muitas vezes agimos como verdadeiros ladrões de alegrias dessas pessoas, porque ao invés de buscarmos ter intimidade suficiente com elas, a fim de proporcionar a elas uma circunstância que seja agradável, assistindo elas em suas necessidades e buscando dar a elas coisas que de verdade possam fazer a diferença em sua vida, a gente fica simplesmente apontando, levantando o dedo contra elas e dizendo que elas são imperfeitas. Assim, quem sabe, meus irmãos, nós estejamos de verdade precisando ter uma intimidade com esse Deus e nos aproximarmos um pouco mais desse Senhor e Salvador, porque muitas vezes nós somos agentes destruidores de esperança, de pessoas que gostariam de seguir a Jesus, mas não conseguem seguir a Jesus, porque eu e você não levamos elas até o conhecimento, a intimidade desse nosso Deus, desse nosso pastor. O Senhor Jesus nos ensina através deste texto que o seu padrão de porta e bom pastor não é apenas algo a ser admirado, mas sobretudo é algo para ser vivido entre nós. Esta é a maneira de realmente termos vida e vida em abundância, vida que transborda através de acesso e segurança para a nossa vida,
que o Supremo Pastor nos dá, mas para a vida do outro, que nós oferecemos a Ele. Por fim, eu quero deixar 3 perguntas, na verdade 2 perguntas para vocês, apenas 2 perguntas para vocês nesta noite. Retoricamente, responda para você mesmo. Como disse o Dalmi, para fazermos uma auto-reflexão, uma auto-análise logo no início, né? Você vê Jesus como a sua única porta de entrada para estar no reino da salvação e da proteção eterna? Você consegue ver isso? Responda retoricamente, só para você. Jesus, a única, não tem outra, Ele é a única porta de entrada para que eu possa ser salvo, para que eu possa entrar no reino de vida eterna. Jesus. Se a resposta foi sim, Jesus é o seu padrão de entrada e salvação no reino de Deus. Se a resposta foi sim em relação a isso, você tem procurado ser entrada e salvação para a vida das pessoas que estão ao teu redor? Fazendo com que estas pessoas sejam defendidas por você e não abusadas. Criando uma intimidade para conhecer melhor estas pessoas, a fim de procurar ajudá-las em suas intimidades ou necessidades, perdão. Tratando estas pessoas com respeito e dignidade, mesmo que elas não estejam inseridas no mesmo aprisco que você. Você tem procurado fazer isso? Pensemos nisso, meus irmãos, e assim, que Deus infinitamente nos abençoe. Amém. Muito bem. Queria te convidar a se colocar de pé, por gentileza, para que nós pudéssemos assim orar ao Senhor. Depois nós completaremos a bênção do Senhor sobre a sua vida, cantaremos o Amém por isso. E por fim, o louvor de pós-noite com a nossa irmã Ariadne. Pai, nós te damos graças, bendizemos ao teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos a Deus porque o Senhor veio a este mundo para eliminar de nossas vidas a ação maligna do ladrão, que só veio para roubar. Roubar, Senhor, a nossa alegria, nossos momentos em que nós estamos felizes porque temos uma família, temos filhos, podemos andar, enxergar, falar, escutar, pensar. Todas as coisas que nos propõem alegrias, e o ladrão vem com algumas astúcias para tentar roubar estas coisas, mas o Senhor veio com a tua mão poderosa, Senhor, para eliminar-nos ou tirar-nos desta ação maligna, demoníaca. Ação, Senhor, que não somente tenta roubar a nossa alegria, mas também tenta matar, Deus. Matar a nossa fé. A fé, Deus, que nos impulsiona a viver, nos impulsiona a acreditar em Ti, a acreditar na salvação que só pode estar nesse Supremo Pastor chamado Jesus Cristo. E este ladrão, Deus, que muitas vezes visa destruir, ó Pai, destruir a nossa esperança de que o Senhor voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva, e levar-nos, ó Pai, para vivermos no paraíso eterno, louvando, exaltando e magnificando ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo veio naquela cruz, derramou seu sangue precioso sobre nós e assim nos deu graça
e liberdade. E agora, Pai, nós livres somos para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu santo nome e para refletir na vida daqueles que nos cercam a tua majestosa glória, sendo também para estas pessoas acesso, porta de entrada ao Senhor, ao teu aprisco, e também, Senhor, salvação. Aqueles que levam estas pessoas a conhecerem intimamente quem é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado por este culto, obrigado por esta oportunidade de adoração, obrigado porque o Teu Espírito Santo falou conosco, ministrou sobre nós a Tua palavra, esteve presente em nossas vidas enquanto nós estávamos aqui. Obrigado desde já, Pai, porque sabemos que o Senhor irá nos conduzir, amparados e protegidos por Ti, para os nossos lares, para as nossas casas. Obrigado pelo dia de amanhã, Deus, que certamente o Senhor já está preparando uma semana de vitórias, onde nós, que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, trilharemos uma caminhada, Senhor, onde perceberemos claramente que a Tua boa e poderosa mão está nos guiando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos redimindo em todo o tempo. Obrigado, porque Tu és Deus e porque em Ti nós podemos confiar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Despede-nos na Tua santa e gloriosa paz. Abençoa, Pai, a cada família aqui representada. Que os lares aqui representados possam ser cheios da Tua glória através das nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E que assim, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, os doces, eternas e insondáveis consolações do Espírito Santo, repouse sobre tua vida, meu irmão, sobre tua casa, teus projetos, teus anseios, teus intentos, como está repousando sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que assim estas bênçãos do Senhor te acompanhem hoje, amanhã e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.